Vamos lá, pessoal, dar início a mais uma apresentação, então. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 2, página 277, ok? Então, o capítulo 2 começa com várias coisas que vocês já viram já, tanto em química quanto lá no sexto ano de vocês, que são os estados físicos da matéria, as transformações químicas que podem acontecer com a matéria. Tudo isso eu tenho certeza que se vocês derem uma lidinha, vocês vão relembrar desses assuntos, ok? Então eu vou conversar com vocês sobre as leis ponderáveis, que é o mais importante. E aí, antes de começar a falar sobre as leis, né, sobre as leis ponderáveis, nós vamos falar um pouquinho sobre uma reação química. O que é uma reação química? Principalmente, o que é uma equação química, que é o que a gente vai ver mais agora. Uma equação química é quando eu tenho reagentes de um lado, então eu tenho algumas coisas que elas vão se encontrar e vão formar outra coisa. Então, aqui nesse caso, eu tenho duas substâncias, tá? Oxigênio e hidrogênio. Então, eu tenho uma molécula de gás oxigênio e duas moléculas de gás hidrogênio se encontrando e formando duas moléculas de água, H2O, que é exatamente o que está aqui embaixo. Olha, duas moléculas de hidrogênio, então tenho duas moléculas de hidrogênio, mais uma de oxigênio, que a partir do momento que elas se encontram, ocorre a reação, e aí então eu vou ter um produto que é a água, H2O, ok? Bom, dentro dessas leis, que a gente chama de leis ponderáveis, a primeira pessoa que tem é Lavoisier, tá? O que Lavoisier pensou? Lavoisier pensou na lei da conservação das massas. Ele começou a verificar que tudo que ele colocava de um lado, né, a mesma quantidade que ele colocava de um lado, ele tinha do outro. Então, por exemplo, nós temos aqui o magnésio 24 gramas e o oxigênio 16 gramas. Então, 24 mais 16 vai dar exatamente a mesma coisa que o meu produto aqui do outro lado, que vai ser 40 gramas. Certo, gente? Então, toda a massa que eu tenho entrando em uma reação, eu vou ter essa mesma massa saindo da reação do outro lado. Bom, pessoal, então aqui eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio, por isso eu tenho esse 2, eu tenho duas vezes essa molécula, mais uma molécula de gás oxigênio, tá? Como é que eu sei que é um? Porque eu não tenho nenhum número aqui. Se eu não tenho nenhum número na frente, o número escondido é sempre 1. Juntando os dois, eu vou ter então duas moléculas de água. Então, olha aqui, 2 de gás hidrogênio, 1 de gás oxigênio, dando duas moléculas de água. E aqui embaixo, né, uma balança. A mesma quantidade de hidrogênio que eu tenho deste lado, eu vou ter deste lado aqui. Tá vendo que são os cinzas? 4. Então, tenho 4 de um lado, vou ter 4 do outro. Tenho 2 de um lado, vou ter 2 do outro. Então, sempre, gente, eu tenho a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. Depois de Lavoisier, a gente tem Proust. Proust, então, ele observa o seguinte, que ele sempre vai ter a mesma massa, então o que entra é a mesma coisa do que sai. E ele percebeu também que se eu aumento a quantidade de oxigênio, eu aumento junto a quantidade de hidrogênio e aumenta também a quantidade de produto. Então, olha aqui, se ele fizer uma combinação de dois oxigênios, né? Então eu tinha 16 gramas, eu passo a ter 32 gramas de oxigênio. Para poder reagir com essas 36 gramas de oxigênio, eu vou precisar de 4 gramas de hidrogênio, enquanto para 16 eu precisava de 2. Tá? Então, quando eu dobro o oxigênio, eu dobro também o hidrogênio. E acabo dobrando a massa do meu produto do outro lado. Então, é isso que Proust vem falar. Na apostila de vocês, essa parte está meio confusa de se entender, ok? Mas é isso que ele está falando, que aqui está entrando 16, eu preciso de 2 para reagir e vou ter 18. Quando eu dobro isso, eu vou ter 32, 4 e 36. Quando eu dobro 1, eu dobro todo mundo. Se eu triplicar, vou triplicar todo mundo. Se eu quadriplicar, vou quadriplicar todo mundo e assim por diante. Ele vai sempre aumentar na mesma proporção.
Então, aqui eu tenho um resuminho para vocês, então. Então, as leis ponderáveis que a gente chama. Então, a primeira lei é a lei da conservação das massas, que é Lavoisier. Então, a massa de um produto é igual à massa do seu reagente. O que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro. E aqui ele fala que funciona apenas no sistema fechado. Por quê? Porque dependendo do tipo de substância que eu tenho, ela vai liberar o gás, e se esse sistema estiver aberto, eu perco uma grande quantidade desse gás. Mas sempre o que entra é a mesma quantidade que vai sair. E lei dos múltiplos, da proporção dos múltiplos, que é a lei de Proust. Uma reação de primeira ordem tem suas quantidades proporcionais a todas as outras iguais a ela. Então, se eu aumento o primeiro reagente, eu acabo aumentando o segundo e aumento também o seu produto. Eu nunca vou conseguir que essa massa seja modificada sem que eu aumente toda a reação. Certo, pessoal? Então, isso é tudo. E até a próxima. Espero que vocês tenham entendido essa parte. São as únicas duas folhinhas da apostila que eu acho que ia ter mais dúvida para vocês, tá ok? Relembrando de novo, estou aí à disposição de vocês nos canais, principalmente na agenda virtual. Falou? Muito obrigada. Qualquer dúvida me chama lá.